Vamos lá. Voltando. Vamos lá. Vou chamar a Larissa de novo para a gente continuar, gente. Oi. Oi, Larissa. Você caiu, mas eu tive que encerrar, porque não sei se você ouviu dizendo. O Eu Instagram vi. ia cortar Ia e a gente, acabar. então, a gente acabou escolhendo um assunto enorme, né, para conversar. É, E certamente seria o assunto de um semestre todo, mas vamos sim, tentar chegar no nosso fim proposto, né? Você estava dizendo que sim. a Arendt já Mas só, comentava de alguma forma isso, né? só para concluir, né? Então ela já falava isso, né? Esses discursos sobre a violência, né? Essas ameaças, elas estão dadas desde sempre, né? E muitas vezes a gente tem a tendência a achar que é bravata, né? Que não é possível, que vai ser tão radical, né? Uhum. Mas que a história já mostrou que é possível, assim, que isso acontece, basta dar oportunidade, né? É. E aí você tinha falado também da carta, né? Assim, de outros posicionamentos de algumas figuras, né, do governo assim, em relação a uma ruptura, né, democrática. Uhum. E eu fico pensando que isso é muito parecido com o que a gente estava falando, que é o funcionamento perverso por excelência, né? Uhum. Se você for perceber a linguagem, né, do governo Bolsonaro, ela é o tempo inteiro assim, né? Se você não se adequa, você tem que ser eliminado. Ele, inclusive, chegou a falar isso Na reunião explicitamente, né? ministerial, Antes né? da não, e mesmo antes dele ser eleito, né? Assim, vamos acabar com o PT no Brasil, Uhum. vamos acabar com a esquerda, ele gosta muito de falar isso, né? Vamos acabar com a Uhum. esquerda. Uhum. E de alguma forma esse raciocínio encontra um eco, né? Eu estava outro dia numa discussão no Facebook de uma amiga e uma pessoa escreveu isso, assim, temos que acabar com a esquerda no Brasil, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, mas como é que é acabar com a esquerda, né? A Uhum. esquerda fica parecendo que a esquerda é uma pessoa, né? É. A esquerda não é uma pessoa, é um sistema de pensamento. Como é que Uhum. vai acabar com a esquerda? Então você vai impedir as pessoas de pensar, né? Você vai exterminar todas as pessoas que pensam alguma coisa. E é muito o funcionamento perverso, né? Se Uhum. algo é diferente daquilo que eu quero, se algo é diferente daquilo que eu quero encaixar o mundo, né? Porque a visão de mundo do perverso é uma visão cindida, o mundo só pode caber nessa caixinha, né? Que eu quero que ele caiba. Se Uhum. algo sai fora disso, ao invés de dialogar, né, e tentar lidar com o imprevisto, o meu impulso é destruir, né? O meu impulso é tentar negar aquilo, né? O meu impulso é tentar acabar com o diálogo. Se você Uhum. não concorda comigo, jornalista, você calha a boca, né? Isso. Se você não concorda comigo, essa manifestação tem que ser criminalizada, são Uhum. terroristas, né? Uhum. Então é uma dificuldade que a gente percebe muito característica desse funcionamento, né? Que é uma dificuldade de aceitar outros pontos de vista, né? Uma dificuldade de aceitar o outro mesmo, né? Uhum. O que eu estou aqui pensando, assim, né? Tá certo que criminalizar uma manifestação política é algo escabroso, né? Assim, mas eu não sei o que você pensa, assim, mas se a gente for pensar com a Hannah Arendt, essa ideia de que uma certa desorganização favoreceria essa massa desorganizada favoreceria esse tipo de movimento, eu fico pensando que as saídas não institucionalizadas, que às vezes são as propostas do governo, né? Assim, por exemplo, o Alexandre de Moraes entrou com aquele inquérito, né? Não sei se eu posso chamar inquérito, não sou bom nesses termos. A saída do governo foi convocar militância, né? Assim, falar é uma saída não institucionalizada. Quando, na verdade, se ele entende que é um abuso de poder, tem vias legais e já escritas e possíveis dentro do nosso
nosso formato de vida, de sociedade, né? Assim, poderia entrar com um processo e pedir um impeachment. Isso veio acontecer pouco tempo depois, mas assim, não é o principal movimento, né? O principal movimento é desorganizar. Tá vendo como é que a Sim, coisa está fora de lugar? A gente tem que acabar com tudo mesmo. Não existe uma tentativa de solução que seja pelas vias já combinadas, né? Assim, sim. É justamente porque é uma estratégia para desorganizar a sociedade e para destruir o que é organizado, né? E a Arendt fala muito disso também. Uma das estratégias do regime totalitário é desorganizar a sociedade mesmo, assim, laços sociais, desde dentro da família, desde um vizinho denunciando o outro, relações de trabalho, porque a Arendt vai dizer que é uma sociedade fragilizada, desorganizada, né, que produz indivíduos isolados psicologicamente. Né? E ela usa esse termo, isolados psicologicamente. Né? Porque são essas pessoas isoladas, frustradas e com medo de um inimigo que vão apostar na figura de um líder salvador. E vão apostar tudo. Né? Porque elas sentem que elas não têm mais aquilo. Cegamente, né? Sim. Por exemplo, esse movimento, essa questão das fake news, né? Isso é uma coisa também muito chamativa, né, para esse debate, porque nem precisa ser verdade, né? Assim, uma vez eu vi uma charge, a charge era assim, era como se estivesse dizendo, isso é fake news, mas a fala da figura, né, do personagem lá da charge era assim, mas como pode ser fake news se é isso que eu acredito, se é isso que eu penso, se é isso que há aqui dentro, isso ecoa alguma coisa aqui de dentro, né? Então, o perigo desse jogo de desinformação está aí também, né? De cooptar isso que há de pior em cada um, né? Assim. Sim. A estratégia da desinformação foi uma estratégia bastante eficaz, né? Por exemplo, na época do nazismo. Né? Tinha, inclusive, uma pessoa só para isso. Então, é uma forma de semear essa desorganização, né? De colocar as pessoas umas contra as outras. Nesse debate, eu acho que vale a pena, assim, a gente, não sei se era a sua intenção chamar esse autor hoje aqui, mas está lá na sua tese, eu achei muito interessante a ideia de que o Adorno coloca que não precisa da gente pensar que o Gobler, né, não sei como pronunciar o nome, né, do responsável pela publicidade nazista, não precisa da gente pensar que ele era um mestre, né, dessa questão das psicologias de massa ou nada desse tipo, né, assim, ele provavelmente não era alguém que entendia muito disso. Bastava que ele usasse a figura do Hitler, aquela figura que de alguma forma conseguia dizer tudo que dizia e de alguma forma isso ressoava para as pessoas, ressoava ali nesse ponto perverso de cada um ou daqueles que estavam lá, de um jeito perigoso e que chamava para se aglomerar dessa forma, né? Isso me parece importante porque assim, quando a gente lê esses textos, né, por exemplo, da Arendt, o seu texto também me causou isso, que é aquele sentimento que eu falei mais cedo, né? Como é que isso aconteceu naquele momento e como é que isso acontece de alguma forma, começa a acontecer agora. O que aconteceu com a intelectualidade, né? E o que o Adorno fala é que, assim, olha, é uma via por outro caminho, né? Não é uma via pela razão, não é uma via por compreender os mecanismos psicológicos, nem nada disso, né? É uma via tentando fazer aparecer aquilo que há de pior, né? Assim. E aí, nesse sentido, eu volto com a minha pergunta para você. Por que que isso... por que que essa fala, vamos acabar com a petralhada, vamos exterminar a esquerda, por que que você acha que essa fala seduz tanto? Por que que você acha, o que que acontece? O que na sua perspectiva, assim, no seu entendimento? Eu acho que seduz
Porque ela é um convite para que a gente fique liberado da nossa responsabilidade nas relações, né, nas situações, nos problemas que é inevitável que a gente encontre nas relações sociais. Né? Uhum. Quando alguém diz vamos acabar com a esquerda, ou vamos acabar com a petralhada, ou vamos acabar com os judeus, né, porque eles são o problema do país, você tira daquele sujeito a responsabilidade de tentar pensar junto. Tá me ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Um pouco traumatizada, eu fico com medo de ter caído. Não, tá tudo certo. Você retira dos sujeitos, né, a responsabilidade de tentar pensar junto qual é o problema. Né? Uhum. A petralhada é o problema? Por quê? Uhum. Né? Qual que é o problema de existir uma esquerda? Tem um problema na esquerda? Uhum. Se tem, qual é? Né? Uhum. O que tem que mudar na esquerda, então? Né? Qual outra esquerda é possível? Né? Quando você simplesmente fala de acabar com, né, o que está aparecendo como um bode expiatório, você libera as pessoas da angústia de um conflito em relação aos problemas sociais. Né? Uhum. Então, são soluções fáceis, né? E, obviamente, igualmente ineficazes, mas que seduzem porque elas aliviam dessa angústia. Uhum. Porque é angustiante, né? A gente vê, por exemplo, o que está acontecendo... Sim, a gente vê o que está acontecendo no nosso país hoje, né? É extremamente angustiante, né? E tentar pensar e não ceder a uma saída que seja totalitária, né? Que seja uma saída fácil e que coloque o outro como a razão de todos os problemas, isso é que é o difícil, né? Uhum. E é isso que a Arendt está falando, assim, o grande problema é as pessoas renunciarem ao que ela fala. Eu acho muito bonita essa parte da teoria, né? Porque a Hannah Arendt fala assim, quando a gente se aliena a um movimento político e a gente coloca nessa figura a capacidade de decidir por nós, né? Nós estamos nos alienando da coisa mais importante e da coisa que nos torna humanos, que é a capacidade de pensar. Uhum. A capacidade de reflexão, né? Uhum. Então, quando eu paro de decidir sobre como tentar resolver os problemas, né, e sobre também a minha responsabilidade neles, eu paro de entrar em conflito, né? Eu paro de sentir essa angústia, porque eu deposito naquela figura que é vista como a única figura que sabe de tudo e que vai resolver tudo, e aí eu não tenho mais problema, eu simplesmente tenho que seguir aquela figura. Né? Então, quando você começa a pensar, né, por que o Brasil é um país tão violento, por que a gente tem mais de 60 mil assassinatos por ano, né? O que acontece que o nosso país é tão violento, inclusive muito mais violento que outros países da América Latina, que também convivem com a pobreza? Se alguém te apresenta a saída, a questão é simplesmente todo mundo ter arma. Todo mundo tem uma arma em casa e aí quando alguém for te assaltar, você mata a pessoa. Atira na pessoa de volta, né? E isso é uma saída fácil, né? E ao mesmo tempo sedutora, porque você parte do pressuposto de que o problema é só essa pessoa, né? Que está tentando assaltar ou praticar a violência. Simplifica, né, a vida, né? Um monte de situações, um monte de circunstâncias, né, que estão por trás disso. E é claro que a gente não pode esperar que as pessoas, né, tenham assim, tratados sobre a violência no Brasil, né? É óbvio que não é isso, assim. Mas se eu pudesse resumir, assim, eu li uma pessoa perguntando ali, né, como sair disso e não ficar mandando só nota de repúdio, né? Eu acho que o recado que a Arendt dá quando você estuda a fundo a obra dela, é que a saída para as armadilhas dos fenômenos de massa e dos fenômenos autoritários, né, e totalitários é a gente ter em mente o tempo inteiro que a gente não deve depositar as nossas esperanças, né, e as nossas responsabilidades como sujeitos na figura de um salvador. Né? Isso é extremamente danoso. Seja um salvador do partido A ou do partido B.
né, da direita ou da esquerda. Nós temos que o tempo inteiro estar pensando saídas a partir das coisas que a gente também pode participar, né, mas levando em conta as nossas escolhas, né, e não ficar numa posição de esperar que uma decisão venha de fora e que a gente simplesmente tem que concordar com ela. Né? Então, acho que o que a Arendt diria, para a gente tentar se proteger dessa sedução do autoritarismo, né, é isso, assim, não renuncie à sua capacidade de pensar, né? Não importa de onde vem, assim, não se aliene totalmente a discurso nenhum, né? Nenhum, mesmo que seja de uma figura extremamente sedutora e que você vê como um porta-voz do bem, por exemplo. Né? Porque muita coisa ruim pode vir desse lugar. Independente do espectro político. Independente do espectro político. E aí eu só queria falar isso, não sei como é que está o tempo, assim, mas eu acho importante falar isso. Quando você diz independente do espectro político, assim, porque a Arendt, no Origens do Totalitarismo, não é só ela nazismo, faz questão de não falar só sobre o nazismo, né? Ela fala do stalinismo também na União Soviética, né? Então, é outra direção, é outra ideologia, né, podemos dizer assim, mas é tão autoritário quanto, e é tão prejudicial e tão mortífero quanto, né? Então, eu acho que o recado dela é esse, né? Assim, não renuncie à capacidade de pensar, de refletir e de tentar encontrar saídas que sempre considerem o poder como uma capacidade de agir junto, né? E não como a capacidade de exercer a violência. Acho que é por aí. Eu completaria essa ideia sua até roubando, pegando emprestado uma coisa que eu li no seu texto, que assim, me parece que a sedução desse tipo de discurso, né, desse tipo de combinado de violência, né, de proposta de um inimigo comum, tudo, ele encontra eco principalmente em algumas figuras, em que em que você visualiza, né, naquele sujeito uma dificuldade para lidar com questões internas, com algozes internos, né? Como é que, de alguma forma, voltando para esse aspecto individual da coisa, né, uma pessoa que, de alguma forma, se dá bem com as suas contradições, provavelmente, se dá bem, eu acho que é uma palavra ruim, mas assim, que consegue olhar para elas sem tanta vontade de sair correndo, é uma pessoa que provavelmente tem menos chance de cair nessa enrascada, nessa cilada que é ser inteiramente coerente, né? Sustentar apenas uma verdade e tudo mais. Quando a gente pensa nas saídas subjetivas de cada um, né, assim, e como é que cada um vai lidando com a própria história, com o que vai acontecendo ao redor, a gente vê que algumas pessoas têm algumas capacidades sublimatórias maiores, né, que conseguem, de alguma forma, cair por esse caminho. E isso nós não estamos falando de questões partidárias, né, não é disso que se trata. Nós estamos falando de questões de ter que cair para um pensamento totalitarista, né? Algumas pessoas conseguem escapar dessa coisa sedutora, né? E outras não. Então, assim, eu penso que, né, considerando isso, me parece que uma saída seria sustentarmos a clínica, né? E principalmente uma clínica atualmente, para nós que olhamos para isso com tanto terror, né? Sustentar a clínica de figuras que têm essas dificuldades das coisas mais difíceis atualmente, né? Mas das coisas mais importantes. Porque recusar o atendimento a uma pessoa por conta de um espectro político ou por conta de uma fala perversa, eu acho que isso só é válido se isso tocar em limites seus enquanto analista. Não consigo escutar isso, né? Isso vai me impedir, isso vai me hipnotizar, para usar uma palavra do Paulo César, né? Isso me hipnotiza de um jeito que eu perco a minha capacidade de escuta, de posição dentro do setting analítico. Mas se você consegue sustentar esse lugar, ainda, mesmo com esse horror,
eu acho que a gente tem que estar lá, sabe? Assim, a gente tem que estar presente justamente porque nós precisamos apostar na ideia de que essa pessoa pode encontrar novas saídas. Sim. E o nosso trabalho é meio no um a um, mas me parece que é assim que a nossa função social, né, enquanto classe, né, profissional, aí que a nossa função social está mais colocada, né? É no um a um, mas é necessariamente pensando que fazer as pessoas lidarem melhor, de forma melhor com as próprias contradições, é o que a gente pode trazer de melhor para a sociedade a partir da psicanálise, né? Pessoas menos sofridas, tendo saídas melhores, provavelmente farão menos mal para o outro. Sim. Acho que sim. Acho que eu acho que essa sustentação pode ser tanto na clínica, né, em um atendimento com alguém que tem uma visão completamente diferente, né, e que às vezes até incomoda mesmo, quanto em outros espaços, né, assim, na sociedade, sustentando esse discurso também, né, assim, eu acho que ocupar, por exemplo, espaços, né, que não são só os espaços em que você está entre pessoas que concordam com você em tudo, sabe? Tentar ocupar outros espaços, né, com pessoas que pensam diferente, por exemplo, né, para que esse tipo de discurso possa circular, né? Eu acho que é muito interessante, por exemplo, a gente vê atualmente, com todos os problemas que a gente está enfrentando, algumas iniciativas que pretendem unir as pessoas, né? Movimentos que pretendem aglutinar pessoas de diferentes espectros políticos, por exemplo, porque elas têm algo em comum, né? Então, mesmo que você discorde totalmente do político tal, porque ele é de um partido que você não gosta, não se identifica, não suporta, se ele está ali falando uma coisa que é muito cara para você, né? E você consegue escutar aquilo e concordar, a probabilidade, né, de você conseguir escutar outros discursos vindos daí, sem rechaçar de antemão, né, e poder pelo menos ouvir isso, sem essa relação já tão automática de rejeição, é muito maior, né? Então, a gente não se encastelar também, né, nos mesmos velhos espaços, assim, continuar mantendo um diálogo, eu acho que também é uma forma de combater isso, né? Além da clínica, como você colocou, né? Eu acho que é bem isso, assim, fazer a palavra circular, né? E tentar provocar reflexão sempre que possível. Acho que é por aí. Beleza. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, Larissa, a conversa. Mas antes, pessoal, antes que todo mundo vá saindo, eu acho que vale a pena recomendar algum curso que a Larissa está propondo, né? É NAPH que fala? NAPH. NAPH. Um curso exatamente, não sei se é exatamente sobre isso, mas dentro dessa temática, né, Larissa? Violência, autoritarismo e psicanálise, é isso? A gente vai começar o curso Psicanálise, Violência e Totalitarismo, que eu estou fazendo em parceria com o NAPH, né? NAPH, e a gente começa dia 22 desse mês. E a nossa ideia é justamente pensar um pouco quais as contribuições das teorias freudianas e das teorias da Hannah Arendt para a gente pensar esses temas, né? A questão da violência, o discurso totalitário e o que a gente pode fazer com isso, como que a gente pode trabalhar isso, quais são as saídas possíveis. Um curso então, online, né? Se interessar pelo tema, um curso totalmente online, ao vivo, né? As aulas não são gravadas, elas são na hora, igual a gente está fazendo aqui. Quem se interessar é só procurar o espaço NAPH, né? Spaco, sem a cedilha, NAPH, NAPH, eles estão no Instagram, ou pode me procurar no meu perfil também, que eu remeto vocês para lá para maiores informações. Beleza. Tá? Larissa, muito obrigado. E a gente vai se falando aí. Eu imagino que você esteja à disposição para quem quiser te procurar, né? Para alguma questão que ficou em aberto aqui no debate. Eu também estou por aqui. O pessoal do Travessias também. E é isso. Que agradeço. Eu que agradeço vocês. Queria agradecer muito o convite, mandar um abraço para o resto do pessoal do Travessias.
falar que adorei a experiência. Uhum. Com certeza estou totalmente disponível. Assim, eu estou muito apaixonada pelo tema. Quem quiser discutir, quem quiser indicação de leitura, estou à disposição. Pode me mandar mensagem no direct, ou perguntar para os meninos, eles passam. E a gente vai conversando e mantém o diálogo. Joia. Ô, Larissa, só aproveitando, para todo mundo saber também, a gente está tendo um costume de colocar, a gente está postando sempre no IGTV também a live, e a gente está colocando nos comentários a lista de referências que foram citadas aqui durante o debate. Depois você me passa para a gente colocar lá, vai estar lá, tá, pessoal, a lista. Tá bom. Boa noite para todo mundo, vamos aí, seguindo juntos. Abraço. Boa noite, gente. Tchau. Bom fim de Até mais. semana. De bom. Tchau.